olha que interessante, como é que a cultura religiosa invadiu o cristianismo? Eu vou mostrar para você agora. Abre a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 14, versículo 26. Atos 14, 26. Vou falar do apóstolo Paulo, vou usar ele como referência. E as palavras dele e a vida dele como referência. Porque Deus ungiu o apóstolo Paulo com uma autoridade muito grande. Porque ele precisava de ungir aquele homem com uma autoridade extraordinária. Porque você imagina só, pregar o evangelho naquele tempo que ninguém havia ouvido falar de Jesus, sair pregando o evangelho no mundo antigo. Que coisa mais difícil. Todo mundo ali era pagão, acreditavam em todo tipo de situação. E o apóstolo Paulo foi comissionado por Deus para pregar, para começar, para iniciar a igreja no mundo pagão. Então ele tinha que ter um poder extraordinário, uma unção forte demais, para conseguir aquilo que alcançar o objetivo de Deus. Então Atos 14, 26, 27 diz assim, ó: e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Até eles ficaram assustados com o tamanho do poder que acompanhava eles. Era uma missão extraordinária e existia ali um poder extraordinário que até mesmo o apóstolo Paulo ficou impressionado de ver aquilo que Deus fazia através da vida dele. Abre só, volta um pouquinho em Atos capítulo 13, versículo 9 e 12. Olha só esse acontecimento, olha se tem lógica um negócio desse. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Simplesmente um homem resolveu atrapalhar o trabalho missionário de Paulo, enquanto ele pregava para um tal Sérgio Paulo, que era um homem importante. Ele olhou para aquele homem e disse: olha, filho do diabo, fique cego. O tamanho do poder da unção extraordinária que Deus havia concedido àquele homem para que ele pregasse o evangelho. O homem resolveu atravessar o caminho dele e ele simplesmente virou-se para ele e disse: fica cego. É ou não é uma coisa extraordinária? Então esse poder, ele estava acompanhando o apóstolo Paulo, certo? Volta lá para o 14 e vê o versículo 11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Depois você lê direito aí, você vai ver que eles oraram e Deus curou um cego, um coxo de nascença. Então aqueles homens, diante das maravilhas que eles viam, Deus operando através de Paulo, eles queriam sacrificar para eles, como se eles fossem os próprios deuses.
como se eles fossem os próprios deuses que haviam descido do céu. Tamanho o poder e a unção que acompanhava aqueles homens. Com o objetivo de levar a fé para os gentios, de iniciar a igreja, de expandir a igreja, que a igreja já tinha iniciado. Abre em 19, Atos 19. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quem fazia os milagres extraordinários? E Deus fazia os milagres extraordinários. Era Deus que estava operando os milagres extraordinários, com um objetivo. Qual era o objetivo? Expandir a igreja. O objetivo de Deus, expandir a igreja. Deus não usou mais nenhum homem com tamanha autoridade, com tanto poder. Certo? A Bíblia não fala. Pedro não foi usado com tamanha autoridade, com tanto poder. Certo? Porém, tudo que vai volta. Tudo que vai volta. E bem aqui, nesse momento, nesse versículo, nessa passagem, começou a idolatria cristã. O diabo entrou, observou e encontrou a oportunidade que precisava para transformar a igreja numa espécie de cultura pagã. Porque se os aventais de Paulo, se os pertences de Paulo eram levados para as pessoas, e em decorrência da unção que havia em torno do ministério de Paulo, aqueles aventais, aqueles pertences de Paulo eram capazes de curar as pessoas, estava ali configurado o grande cenário da idolatria cristã. Aí começou um processo que adulterou a igreja de uma forma radical, de uma forma total. Pouco tempo depois, baseado nessa passagem, começaram a pegar um espinho e falar que era da coroa de espinho de Jesus. Pegar um copo e falar que era o copo que o apóstolo Pedro tinha tomado água. Pegar uma pedra e falar que aquela pedra ficava no caminho que Jesus passava e que Jesus tinha passado em cima daquela pedra. E que se a pessoa tivesse fé, assim como os aventais de Paulo curavam os enfermos, aqueles pertences também operariam um milagre. Toda essa idolatria no Evangelho está fundamentada nisso aqui. Hoje nós vemos a vassourinha. Vassourinha, você já viu a vassourinha? Você pega uma vassourinha ungida, e se você tiver fé, aquela vassourinha vai varrer os espíritos ruins, as coisas ruins, tudo da sua casa. Você vê a toalhinha, o travesseirinho. Se você dormir com um travesseirinho ungido, enquanto você dorme, Deus vai resolvendo os seus problemas. Sabão em pó. Sabão em pó ungido. Mas meu pai só levava vassoura para a igreja.
vassoura com giz para varrer. A toalhinha que pagou a dívida do homem. O homem daquela igreja, que eu não vou falar o nome, apareceu na televisão. O homem pegou a toalhinha ungida, passou na porta de vidro do banco, no outro dia o nome dele estava limpo. E aí você vai falar, vai questionar, a pessoa fala, mas é a fé. É a fé, não é a toalhinha, é a fé. Tudo começou a partir disso aqui. Está fundamentado nisso aqui. Aí você vai falar, mas isso não condiz com o contexto da Bíblia, que Jesus elogiou a fé do centurião, que disse para Jesus, olha, você não precisa de ir até a minha casa, você manda uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse, essa é a fé ideal, eu nunca vi uma fé tamanha como essa. As pessoas dizem para você o seguinte, está na Bíblia. Está na Bíblia, ele sabe até o versículo de cor. É a toalhinha que cura, é a vassourinha que varre, é o tijolinho que vai construir a casa. Se você tiver fé, vai acontecer. Aí eu vou até a Trindade, aí eu vou no fulano de tal, porque é a fé que vai curar. Começou então o grande problema do evangelho, da igreja, e esse problema só cresceu. Hoje em dia você vê pessoas comprando grandes propriedades com a venda de toalhinha, de meinha. Compra meinha ungida, que onde você colocar o pé, está aqui, ó, fundamentado nesse negócio aqui. Jesus capacitou aquele homem com um poder extraordinário, um poder tão grande, e aquilo era uma unção específica, para um momento específico, e aquele homem, quando alguém atravessava o caminho dele, as pessoas até ficavam cegas, por haver simplesmente questionado o que ele falava, tamanho poder que acompanhava aquele homem, para uma obra específica. Então pega-se esse texto e cria a idolatria evangélica, o paganismo cristão, que as pessoas de repente desvirtuam, saem completamente do contexto do evangelho e criam ali um parêntese para praticar a idolatria, o paganismo, a toalhinha ungida, a meinha ungida, e é tudo pequenininho, né? Meinha, toalhinha, tijolinho ungido, a vassourinha ungida, a fitinha ungida, porque lá em Trindade, por exemplo, lá nos católicos, eles têm as fitinhas lá, você tem que beijar a fitinha azul, depois beijar a fitinha vermelha, para você poder receber a graça completa. A água benta ungida, que os crentes transformaram no copo d'água, da oração da fé. Tudo bem, não tem problema, se parasse por aí, mas não para por aí. É que por trás disso, criou-se uma supervalorização para a fé. Separou-se a fé do seu objetivo bíblico, que era conduzir o homem para Jesus, e deu uma espécie de superpoder para o indivíduo. Porque hoje as pessoas nem questionam qual foi o Deus que operou. Porque é a fé que opera, é a fé que é responsável. Você pode ver essas grandes igrejas aí,
Eles pregam simplesmente a fé. E se a pessoa recebe algum favor dos céus, o motivo daquele favor foi a fé. E quem produziu a fé foi ungido ou foi a igreja dele. Você nem ouve mais falar de Jesus. Você nem ouve mais falar de Deus, de sangue de Cristo, da cruz de Cristo, porque agora a fé e as pessoas com capacidades especiais é que estão no comando da cristandade. E isso é um perigo muito grande, porque tira Jesus, tira a igreja do foco, coloca Jesus em segundo plano, coloca a igreja em terceiro, quarto plano. Porque se a minha fé é capaz de trazer as minhas soluções, eu preciso de mais o quê? Se é a minha fé que me leva de encontro à providência celestial, eu preciso de mais o quê? Eu preciso de quem? E é isso que acontece. As pessoas hoje entram na igreja, nessa igreja, por exemplo, e passam aqui uma temporada e recebem a oração, e a gente insiste, e a unção dessa igreja move a mão de Deus, porque Deus opera através da igreja, e quando a pessoa recebe aquele benefício, aquela bênção, ela sai por aí dizendo: olha, minha fé alcançou, e não quer nem saber da igreja mais. Ela já vai para outra igreja, porque se for bênção financeira, ele não precisa nem pagar o dízimo. É ou não é? Não é mais a igreja, Eliette, é a fé. Não é mais Jesus, Eliette, é a fé. A fé, o ungido e o amuleto. Como é que foi que você curou? Ah, eu peguei a toalhinha, e aí enxuguei meu rosto com ela uma semana, de 7 dias, e aí a toalhinha foi e curou, e a minha fé alcançou. Idolatria. Ah, eu fui lá, o homem de Deus me deu um abraço. Idolatria. Cadê Jesus? Olha só, quando eles quiseram oferecer sacrifício, pensando que eles eram importantes, enviados de Deus, ou mesmo os próprios deuses. Olha aí, Atos 14, vamos continuar lendo aqui. Atos 14, 14. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Se você ler antes, é porque eles estavam querendo oferecer sacrifício para eles, por causa dos sinais que eles haviam visto ele operar. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles. Então, ao invés deles dizerem que tinham uma unção especial, que poderiam abraçar as pessoas e as pessoas seriam curadas, eles disseram: olha, nós somos pessoas como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Quem fez isso foi o Deus Todo-Poderoso, porque eles pregavam Jesus e eles queriam edificar a igreja. Eles queriam que a glória fosse de quem realmente ela é, de Deus.
não disseram nada disso. Eles não disseram, olha, nós temos em nós o poder de Deus que nos escolheu para levar o bem para a humanidade. Eles não disseram isso que nós temos ouvido. Eu sou ungido, eu sou escolhido para levar a cura para as pessoas. Eles não disseram isso. Eles disseram, olha, nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas paixões. Quem está operando aqui é o Deus do céu, que enviou Jesus Cristo para criar a igreja. E o objetivo disso aqui é simplesmente criar a igreja. Certo, irmãos? Mas estava configurado o início, então, da cultura religiosa pagã no meio do cristianismo. Ah, está aqui, ó, um pedacinho da cruz de Cristo. Compra ele e tenha fé. Que na sua casa não vai entrar nenhum, você vai para o céu. Certo, irmãos? Eu quis trazer essa palavra para essa igreja nessa manhã, para que você tenha segurança, para que você tenha segurança na palavra que nós temos pregado aqui nesse lugar. Porque a gente não está simplesmente questionando um sistema, a gente tem fundamento bíblico para falar o que nós falamos a respeito da fé, e a respeito da supervalorização da fé, e a respeito da importância da igreja, da importância de congregar. Hoje as pessoas não dão mais importância à igreja por causa da supervalorização da fé. Porque as pessoas dizem, Deus conhece o meu coração, Ele sabe quem sou eu, Ele sabe que eu penso a respeito dEle, Ele sabe que eu tenho fé.